meu vídeo de revisão da jornada 23 da Liga NOS Virtual da Royal Fever. Eu sou fantasista e, como sabem, jogo diversos jogos de fantasy na Royal Fever e noutras competições e tento dar a minha opinião fundamentada sobre estes jogos aqui no YouTube e no Twitter. Ontem fiz equipa para a Libertadores, que começou ontem mesmo. Se estão interessados em ver uma preview da minha equipa, vão até o Twitter que eu fiz um post com o meu 11. Seguindo para a revisão da jornada 23 da Liga NOS Virtual e começando com a Dream Team, Mateus Passinato foi o jogador mais pontuado na baliza, a obter 10 pontos no jogo contra o Benfica. Passinato fez várias defesas, inclusive defendeu um penalti de Pizzi, nesse fatídico jogo que culminou com o Benfica perder a liderança do campeonato. Se seguirmos para a defesa, temos dois jogadores do Porto nesta equipa, com Marcano e Manafá. Ambos marcaram um gol nesse jogo do Porto contra o Santa Clara, que permitia aos Dragões chegar à liderança do campeonato. Felipe Sacco marcou também um gol no jogo do Guimarães e Adrilen Santos fez uma boa exibição e manteve a baliza inviolada no jogo do Rio Ave contra o Belenenses. Seguindo para o meio-campo, Sérgio Oliveira, com 2 assistências nesse jogo contra o Santa Clara, está na equipa. André, com um golo nesse jogo contra o Tondela. Hélder Ferreira, com um golo e uma assistência no jogo entre Passos de Ferreira e Clube Desportivo das Aves. E, claro, Diogo Gonçalves, com 2 golos ainda ontem contra o Sporting, a fazer 14 pontos e a fazer uma excelente exibição. E é um dos jogadores que está na nossa watchlist. Se querem ver o meu vídeo sobre a watchlist, irá sair brevemente. Bruno Duarte e Fábio Abreu complementam a linha atacante desta equipa, sendo que Fábio Abreu marca há cerca de 5 jogos consecutivos e marcou esta semana contra o Benfica. Também é um desses jogadores que está na nossa watchlist. Esta Dream Team faz um total de 111 pontos esta jornada, aos quais se poderiam adicionar 14 se a braçadeira fosse entregue a Marcano ou Diogo Gonçalves. Ou seja, uma excelente pontuação que poderia ser feita esta jornada. Seguindo para como eu me saí, ou como a minha equipa se saiu esta semana, a semana começou bem com Macarides na baliza, a capitão, nesse empate entre Portimonense e Vitória de Setúbal a 0. E Macarides obter um total de 16 pontos com a braçadeira, ou seja, 8 pontos. Mas eu não estava satisfeito e, como haviam ainda muitos jogos por jogar, inclusive os dos grandes, decidi trocar a braçadeira para o Taremi, que jogou no dia seguinte contra o Belenenses, mas Taremi ficou em branco e obteve apenas 2 pontos. No dia seguinte apostei no Carraça, que jogou contra o Gil Vicente, mas que obteve apenas 2 pontos. Ou seja, também não cheguei ao valor que eu normalmente estou confortável a manter a braçadeira no jogador. Não tinha nenhum atleta no jogo entre Clube Desportivo das Aves e Passos de Ferreira. Logo, o meu próximo capitão foi do Braga, nesse jogo contra o Marítimo. Apostei no Ricardo Horta, que acabou também por não marcar ou assistir e obteve apenas 2 pontos. Paulinho teria sido uma melhor escolha, pois marcou um gol no último minuto, ou já na compensação, que permitiu a vitória do Braga. Nanu fez uma boa exibição, mas insuficiente em termos estatísticos para a Fantasy. No jogo seguinte, Guimarães contra Tondela, aí sim Florent, foi uma das transferências que fiz há cerca de 2 semanas. Fez uma boa exibição e manteve a baliza inviolada, teve várias recuperações de bola e obteve 8 pontos. Com a braçadeira deu um valor total de 16. Edwards não jogou, muito devido ao estado do relevado de Guimarães. Aqui eu tinha uma decisão a fazer, porque Florent com 16 pontos, e se eu olhar para o total da minha equipa neste momento, era o melhor capitão que eu podia ter, ele ou Macarides, e havia a opção de mudar para um jogador do Porto, do Benfica e mais tarde do Famalicão, visto que estas equipas ainda iam jogar, mas o jogo do Benfica e do Porto sobrepunham-se, o que tornava mais difícil escolher um capitão destas duas equipas, ou por exemplo escolher um capitão do Porto e depois mudar para um capitão do Benfica, ainda com o jogo a decorrer, ou não mudar, seria sempre um risco.
e eu então decidi deixar a braçadeira no Florã, que foi, em retrospectiva, uma boa decisão. Porque se eu tivesse apostado no Porto, teria apostado no Teles, e o Teles falhou um penalti e obteve apenas 4 pontos. Marcano estava na minha equipa, teria sido uma melhor aposta, mas eu sinceramente não iria dar a braçadeira ao Marcano. Mas sim, ele marcou um gol e fez uma boa exibição. O Porto manteve a baliza inviolada, mas ele nunca seria o meu capitão, então estou contente com a decisão de manter a braçadeira no Florã. Taremi e Edwards foram para o banco. Passinato jogou contra o Benfica, obteve 10 pontos nesse jogo. Vinícius e Rafa foram apostas minhas na minha equipa, mas não retribuíram em termos estatísticos. Nenhum deles marcou ou assistiu ou sequer fez um número considerável de remates ou recuperações. Quase ao final da jornada, com 62 pontos, havia a decisão de trazer ou não Pedro Gonçalves para o 11, e decidi trazê-lo em detrimento de em detrimento de Carraça. Entrou Pedro Gonçalves neste 11 e obteve 6 pontos devido a uma assistência nesse jogo contra o Sporting, em que o Diogo Gonçalves, o outro Gonçalves da equipa, esse sim fez uma excelente exibição e obteve 14 pontos. Infelizmente eu tinha o Pedro Gonçalves, mas fez ainda 6 pontos e permitiu-me chegar a um valor total de pontos esta semana de 66. A média da jornada foi 38, ou seja, bem acima da média, e permitiu um pequeno impulso ou acréscimo na tabela para 1921 lugares. E é isto, esta foi a minha jornada 23, espero que a tua tenha corrido ainda melhor que a minha. Se gostaste do vídeo, subscreve ao canal e podes seguir-me também no Twitter. Obrigado.